Olá, paz do Senhor, bom dia. Que Deus abençoe as nossas vidas, que esse dia seja um dia guiado, conduzido pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Nós estamos aqui para mais uma devocional, onde Deus trata sobre o perdão. E nós vamos ler esse texto e eu creio que Deus vai tratar o meu coração, tratar o seu coração e fazer conforme Ele quer. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? E não existe caminho melhor do que fazer a vontade de Deus. Se encontra em Mateus, capítulo 18, versículo 21 ao 35, a parábola sobre a importância do perdão. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo curvou-se diante dele e suplicou: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão, até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que lhe havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia do seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou-o à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. É algo muito, muito forte, né? A questão do perdão. Mas aqui o que me chamou a atenção, conforme eu fui lendo e Deus foi falando comigo, né? Que o servo, ele se curvou diante do seu Senhor. Mas imediatamente, quando ele saiu da presença do Senhor, ele foi procurar outro servo que lhe devia. E Deus falou comigo assim: quantos, né, se prostram diante do Senhor? Quantos se prostram diante do Senhor? Mas quando saem da presença do Senhor, se tornam maus. Porque aqui logo mais à frente, ele vai falar: servo mau. Muitos estão se prostrando diante do Senhor. Muitos estão implorando ao Senhor algo que precisam, até mesmo perdão. Mas quando saem da presença do Senhor, se tornam servos maus. Eles desejam o contrário daquilo que eles imploraram ter. Muitos estão na igreja, muitos estão adorando ao Senhor, mas quando saem da presença do Senhor, agem completamente diferente, são maus. Só que aqui também vai dizer que os seus amigos, os seus companheiros, viram o que ele estava fazendo. Viram o que aquele homem fez. Ele teve a sua dívida perdoada, porém ele não perdoou aquele que lhe devia muito menos do que ele devia para aquele homem. E ele não teve misericórdia. E aqui o que me chama a atenção aqui, da mesma forma que aquele homem foi visto pelos seus companheiros e aquela atitude foi levada, né, para o seu Senhor, da mesma forma somos nós. Não pense você que Deus não está vendo as suas atitudes.
Não pense você que Deus não está vendo que diante dele você quer se prostrar e implorar aquilo que você precisa, mas quando você acha que sai da presença dele, quando você acha que ele não está te vendo, você se torna mal. E mais à frente nós vamos ver a recompensa desse homem. A recompensa desse homem mau que se prostrou diante do Senhor, mas que longe da presença dele, teve uma atitude completamente diferente daquilo que ele foi ensinado. Nós estamos na presença do Senhor, nós estamos servindo ao Senhor, nós estamos sendo orientados, ensinados, mas quando saímos da presença dele, queremos fazer completamente diferente. E depois tem muitas pessoas questionando por que isso está acontecendo, por que eu estou vivendo isso. As suas atitudes têm sido atitudes boas ou mais? As suas atitudes têm seguido os passos de Jesus, têm seguido o exemplo de Jesus ou têm seguido passos maus? Sabe? Se você quer ser perdoado, você tem que perdoar sim. Se Deus tem tido misericórdia da sua e da minha vida, por que nós não podemos ter misericórdia daqueles que ainda estão com seus olhos vendados, daqueles que ainda não podem pagar a sua dívida? Porque aqui esse homem que não quis perdoar alguém que lhe devia muito menos do que ele devia ao seu Senhor, ele negou o perdão. Ele poderia muito bem ter seguido o exemplo do seu Senhor. Ele poderia muito bem ter falado assim, não, eu fui perdoado, eu vou perdoar também. Eu recebi de misericórdia, eu vou dar de misericórdia também. Mas ele foi cruel, mas olha o fim dele. Irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado. Aquele homem que teve a chance de recomeçar. Aquele homem que teve a chance de fazer tudo novo. Ele desperdiçou aquela oportunidade. Quais as oportunidades que Deus tem colocado diante de você e você tem desperdiçado? Quantas vezes Deus tem te ensinado o que você precisa fazer, aleluia, e você tem desperdiçado? Será que você vai desperdiçar o perdão que Deus te deu para ser torturado? Para receber a ira do Senhor? Porque Deus, ele é amor, mas ele é fogo consumidor. E da mão do Senhor não há quem possa te livrar, não há quem possa me livrar. Quando Deus determina algo, acontece. Satanás, ele pode fazer o que for, ele pode tentar contra a minha vida, ele pode tentar contra a sua vida, ele pode tentar contra o meio político, contra a igreja, contra a família, ele pode tentar, mas até mesmo ele estremece ao ouvir a voz de Deus, porque ele sabe quem Deus é. Ele sabe e ele conhece o poder de Deus, e contra Deus ninguém pode. Somos pequenos diante das mãos de Deus. E mesmo sendo pequenos, Deus nos perdoa. E por que eu não posso perdoar? Sabe, se nós fizermos uma live aqui e chamarmos várias, milhares e milhares de pessoas que tiveram suas vidas no mundo cruel, fazendo coisas terríveis, e um dia elas se encontraram com Jesus. Quem é que conhece a história de Paulo, que antes de se encontrar com Jesus era Saulo? Ele era um perseguidor daqueles que falavam, que anunciavam a palavra de Deus. Mas a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus, ele se tornou perseguido. Quantas pessoas já não foram perdoadas dos seus pecados? Quantas pessoas Deus nos resgatou do lamaçal do pecado? Várias, milhares e milhares e milhares de pessoas. É por isso que Jesus Cristo morreu naquela cruz. Milhares de pessoas foram alcançadas por esse amor, por essa misericórdia. Milhares de pessoas receberam essa chance e tiveram as suas vidas transformadas pelo poder de Deus, mas elas tiveram que decidir. Aqui, assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. É uma decisão. Se você se recusar receber o perdão de Deus, e se você se recusar dar esse mesmo perdão que você recebeu, Deus
Infelizmente, ele vai trazer a condenação sobre a sua vida. Nesse caso desse homem, ele teve uma prisão para ser torturado até que ele pagasse a dívida. Só que deixa eu chamar a sua atenção. Nós não temos como pagar a nossa dívida. Você consegue entender que não importa o que cada um de nós faça, por mais bonzinhos que tentamos ser, nós nunca seremos capazes de pagar a dívida dos nossos pecados. Nunca. Somente Jesus Cristo foi capaz de pagar o preço do meu e do seu pecado. Então, por que você continua nessa vida de pecado? Porque você, servo e serva do Senhor, se recusa a liberar o perdão e a fazer tudo diferente, e a ter atitudes novas, e a seguir os passos de Jesus, a vontade de Deus. Você nunca será capaz de pagar o preço dos seus pecados. Você nunca vai conseguir fazer isso. O único caminho é se arrependendo, aceitando Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e fazendo aquilo que agrada ao Pai. Aqui a atitude que iria agradar a esse Senhor seria aquele servo perdoar aquele homem que lhe devia. E essa é a alegria do coração de Deus, é ver cada um de nós fazendo a vontade dele, cumprindo o id dele, a vontade dele, perdoando como ele nos perdoa. A misericórdia dele se renova a cada manhã. E por que você está aí desse jeito, com o seu coração endurecido, querendo razões? Deus, ele não esperou você nascer para que você desse razões para ele entregar o filho dele naquela cruz. Antes de você nascer, antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, Deus já tinha um plano de salvação para a sua vida. Então por que você está esperando algo acontecer para que você possa se tornar alguém que sabe perdoar, que decide perdoar? Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil perdoar. Eu sei o quanto é doloroso perdoar certas situações. Eu sei. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é o meu consolador. E ele é o seu consolador. E se Deus contemplar a sinceridade do seu coração e ver dentro do seu coração a verdadeira vontade de perdoar, ele vai te abençoar, ele vai te fortalecer, ele vai te alimentar, ele vai te sustentar. E naquele grande dia ele vai te receber no reino dele. Ele vai se alegrar com você e você vai se alegrar com ele. Então é essa palavra que eu deixo para você. Perdoe, assim como você foi perdoado. Deus deseja que você também perdoe. Não queira receber a condenação eterna, mas receba a salvação, uma vida com abundância, porque é dessa forma que Deus quer que a gente viva, seguindo os passos dele, fazendo a vontade dele. Todos nós, seres humanos, somos falhos, nós erramos, nós nascemos no pecado, mas Jesus Cristo é santo, puro, e ele foi capaz de alcançar para nós aquilo que a gente nunca seria capaz de pagar. Então, decida hoje fazer aquilo que Deus está mandando você fazer, aquilo que ele te deu, aquele perdão, aquele amor, aquela segunda chance. Faça isso também para com o seu próximo, faça isso também para com aquele que precisa, e você vai ter uma boa recompensa, e você vai ser vista diante do Pai como um servo bom e não como um servo mau.
Que Deus abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo te fortaleça. Saiba que Ele está pronto para te ouvir, aonde você estiver. Não importa